Olá, alunos! Nós vamos começar a nossa aula que vai tratar sobre centroide e centro de massa. Bom, a princípio, o conceito ele é bastante parecido um com o outro, tá? Embora não seja uma verdade, tá certo? Vamos pensar assim, vocês já pararam para observar em que ponto, se eu colocar, por exemplo, uma estaca presa no chão, onde que eu posso equilibrar um retângulo? Será que ele vai se equilibrar aqui? Bom, ele vai se equilibrar se essa porção for igual a essa, né? Então vamos colocar aqui que tudo isso aqui do retângulo eu vou chamar de base. Então se estiver exatamente nesse ponto, que é o que nós chamamos centro de massa ou centroide, que é para o retângulo, nós vamos conseguir equilibrar esse retângulo, né? Nós podemos equilibrar um retângulo bem ao seu meio. No entanto, vamos supor que aqui fosse a metade de isopor e a outra metade de metal. Será que iria se equilibrar no meio? Então, e aí vem a grande diferença entre o que é centroide e centro de massa. Aqui sempre vai ser o centroide, porque eu estou pensando na figura e não estou pensando se ela é homogênea ou não, tá certo? E centro de massa, daí nós já sabemos que provavelmente se esse lado aqui é o lado onde vai estar o metal, né? Eu teria que deslocar para cá, beleza? Bom, o fato é que para as figuras em que a densidade seja homogênea ou constante, né? O centroide e centro de massa, eles se coincidem, né? Então, se tudo isso aqui fosse de metal, realmente aqui seria o ponto, beleza? É a mesma história lá do João Bobo, né? Vocês lembram do João Bobo? O João Bobo é aquele boneco que é dado para as crianças, né? Que ele é bem desse jeito. Ele tem um olhinho, né? Tem uma boquinha. Só que aqui embaixo, o que acontece? Ele possui um pouco de chumbo. E por ele ser curvilíneo, ele nunca vai cair, tá? O que acontece? O centro de massa dele não está aqui exatamente no meio, ele está aqui embaixo, né? Porque principalmente ele é de plástico, né? E está cheio de ar. Mas aqui essa parte onde tem o chumbo é aqui que vai estar o centro de massa. Porém, se eu estivesse falando do centroide, seria exatamente aqui, mais ou menos, né? Onde que é o meio dessa figura? Seria mais ou menos aqui. Tá? Mas, para todos os efeitos, nós vamos considerar que as figuras sejam homogêneas, tá certo? Ou seja, que a densidade seja constante. Então, vamos pensar assim agora para algumas figuras principais. O retângulo é bastante fácil, retângulo, quadrado, né? Vamos ver se ele vai acabar fechando aqui. Então aqui vai ser exatamente no meio, né? Então, eu vou equilibrar ele aqui no meio. Se eu tombar ele, vamos pensar agora um retângulo, né? Retângulo dessa forma também vai ser no meio. Se for um retângulo mais de pé, né? Também vai ser no meio. Olha que legal, né? Então aqui nós vamos ter uma certa base. Nós temos uma base. Então nós falamos que o ponto centroide ele está na base sobre 2, base sobre 2, base sobre 2, beleza? Da onde que você inicia a figura, tá? Mas tem algumas figuras que não são dessa forma. Vamos falar do triângulo. O que acontece com o triângulo, por exemplo? O triângulo, ele está, né, vamos colocar ele aqui. Olha lá que bacana o triângulo. Nós podemos colocar vários tipos de triângulo. Vamos pegar o triângulo retângulo, que é o mais simples para poder fazer essa explicação. Olha, então vamos supor, onde vocês acham que deve equilibrar
o triângulo. Se eu colocar no meio, vocês concordam comigo que no meio eu tenho muito mais massa para esse lado, né, para o lado direito, do que para o lado esquerdo. Por isso, né, o triângulo dá para demonstrar por cálculo diferencial integral e por outros meios que sempre vai ser 1/3 da parte mais pesada para cá, né? Então, a parte mais pesada não é essa? Vamos supor que aqui tivesse 6 centímetros, essa pecinha aqui. Então, onde que ele vai estar? Ele vai estar 1/3 da parte mais pesada para cá, ou 2/3 da parte mais leve. 1/3 de 6 é 2 centímetros. Então, eu colocaria exatamente aqui no 2 centímetros para cá, tá certo? Então, ele vai estar justamente no 1/4, beleza? Tá? 1/3, aliás. E nós temos outras figuras que são bastante simples, né? Por exemplo, um círculo, né? Por exemplo, ó. Opa, tá difícil de desenhar o círculo. O círculo é exatamente no meio, né? Aqui é onde está o centro de massa, né? Ou o centroide, né? Se a figura for homogênea. Então, todos eles vão se situar dessa forma, beleza? Pois bem, quando nós temos alguma figura, nós temos que imaginar assim, quanto de massa tem de um lado, quanto tem do outro, para tentar visualizar isso, né? E ver também se a figura ela é simétrica. Por exemplo, um semicírculo. Onde seria o centro de massa? O centro de massa do semicírculo seria exatamente aqui. Você consegue observar que esse lado ele é exatamente igual do outro lado. Então ele é simétrico, diferente do triângulo que não é simétrico. Agora vamos supor, eu falei para vocês que o triângulo ele é 1/3 da parte mais pesada, né? Agora, e se fosse esse triângulo aqui? Eu teria que dividir em dois, né? Eu tenho daí duas porções, tá? Uma que está na parte para cá e outra para cá. Depois a gente vai ver um ponto equivalente entre eles. Mas vamos voltar para o semicírculo. O semicírculo, se eu fizer uma linha tracejada aqui, esse lado é exatamente igual a esse outro. Então ele é simétrico. Então eu posso falar que ele está, o ponto central dele está no meio. A mesma coisa também se eu tivesse um outro triângulo. Vamos supor um triângulo que fosse isósceles, né? Os dois lados são iguais. Nesse caso, eu posso dizer que o centro de massa desse triângulo ele estaria aqui, tá? Diferente desse outro que é um triângulo escaleno, né? Tem 3 lados diferentes, tá? Mas o que importa é sempre observar essa simetria. E se eu tivesse, por exemplo, um semicírculo desse jeito aqui, ele é simétrico? Não. Nesse eixo aqui ele não é simétrico, né? Se eu cortar ele no meio, ele não é simétrico. Mas veja bem, essa parte aqui ela está mais preenchida de área do que essa outra parte. Então, se eu cortar exatamente no meio, esse lado da direita ele vai pender. Concorda comigo? Ele penderia. Então, esse modelo não vale. Então, tem um ponto que vale para ele, tá? Se ele tiver tombado dessa forma. Que seria mais ou menos aqui, né? Um pouco mais próximo da base. Para baixo. Bom, o que importa, o que nós estamos vendo aqui é o centroide para o eixo X, tá? Isso aqui que a gente está fazendo, nós estamos pensando no centroide para o eixo X. Mas nós também poderíamos pensar um centroide para o eixo Y, tá? Bom, para essas figuras aqui, tudo é muito fácil, né? Sempre a altura dividido por 2. O triângulo sempre vai ser dividido por 3 quando pensar na altura, tá? Independente daí se for um triângulo, se for isósceles, escaleno, beleza? O que importa é que assim, no triângulo, para ter essa condição de 1/3, é que ele esteja projetado a base inteira em X, tá? Bom, vamos fazer alguma análise aqui, tá?
Eu vou pegar algumas figuras para que a gente possa fazer uma melhor discussão sobre esse assunto. Beleza? Eu vou pegar inclusive de lá da apostila. Vou limpar a tela. Então vamos pegar o exemplo que fala de um círculo de um círculo, vamos fazer na mão mesmo. Olha lá, um círculo de 2 centímetros, tá? Ele tem 2 centímetros. O centro de massa a gente já sabe que é aqui, certo? Só que eu tenho que falar onde está esse centro de massa em relação ao plano cartesiano. Aqui é y, vamos supor que aqui x. Olha lá, vamos supor que aqui o ponto é 4 centímetros e aqui seja 5 centímetros, tá? Então assim, embora eu saiba que o ponto centroide esteja exatamente aqui no meio, eu tenho que falar onde está esse ponto centroide em relação a algum dos eixos, e nós vamos usar o x barra para indicar isso, tá? Então no eixo x, essa figura ela está no 4 centímetros e no y ela está no 5 centímetros. Bastante fácil, né? É que assim, aqui eu já estou colocando os pontos, mas geralmente o que que fala? Fala que o círculo tem 2 de raio, tá? E daí ele dá os limites, né? Então vem aqui, por exemplo, 6, aqui 2, aqui 3 e aqui 7, tá? Beleza. E daí importa também descobrir o valor da área, tá? É importante também a gente lembrar da área dessas figuras. Bom, vamos lá agora para uma outra situação. Vamos supor que eu tenho aqui um eixo cartesiano e eu tenho agora esse retângulo aqui, tá? Ó, o retângulo ficou bonito. Mas ó, vamos supor que esteja interceptando aqui o 1, esteja interceptando o menos 5 aqui, esteja interceptando o menos 3 aqui e mais 3 aqui, tá? Então aqui ó, x e y. Como que fica? Eu quero saber onde está o ponto centroide dessa figura, né? E eu preciso saber qual a coordenada do ponto centroide, né? Não é só descobrir onde é o centroide. Bom, a gente sabe que aqui, ó, menos 5 até 1, a base vai dar 6. Tá? A base é 6. E do menos 3 ao 3, também dá 6. Beleza? Só que o que acontece? Nós temos que ver onde está esse ponto. Tá? Então veja bem, eu falei para vocês que no eixo x, para um retângulo, ele fica exatamente no meio. No meio de quem? Do 6. Então seria 3, né? O valor de 3. Então seria do 1 para cá, seria 3. Ou, se eu quiser pegar a partir daqui, seria 3 também. Então eu posso falar que no x, no eixo x, o ponto centroide em x, né, está no 2. Então, qualquer linha que eu passar aqui, pelo 2, pelo menos 2, eu vou ter o mesmo momento para um lado, o mesmo momento para o outro, que a gente vai discutir o que vem ser esse momento depois, tá certo? Então, eu posso dizer que o x centroide é igual a menos 2, mesmo sendo essa figura uma figura cheia, tá certo? E o y centroide vai ser onde? Eu sei que tudo aqui vale 6. Daí onde que intercepta a metade? É exatamente no zero, né? Se eu tenho menos 3 para baixo e mais 3 para cima, vai ser no zero. Então eu tenho 2x centroide. Vamos pegar um outro exemplo.
Vamos supor um triângulo retângulo que seja esse aqui. Beleza? Aqui x, aqui y. Tá? O triângulo retângulo ele tem uma peculiaridade interessante, que sempre vai ser 1/3 da parte mais pesada. Tá? Vamos supor que aqui seja 1, e aqui seja 4, aqui seja 1, e aqui seja 7. Olha lá, a figura está aqui. E onde é a parte mais pesada? Então vamos primeiro identificar onde está o ponto centroide. O ponto centroide está no 1/3 da parte mais pesada. Aqui vale 3. 1/3 de 3 é 1. Então daqui para cá, que é a parte mais pesada, vale 1. Ou seja, ele está no ponto 2. E daqui para lá, a parte mais pesada está aqui, não é? Agora vamos pensar para o y. Então, do 1 para o 7, 1/3. Aqui vai dar 6. 1/3 de 1 para 7 vai dar 6, dividido por 2. Opa, dividido por 3 vai dar 2. Então, do 1 para cima vai ser 2. Tá? Então, seria exatamente aqui 1, como do 1 eu tenho que pensar para cima mais 2, ele está no ponto 3. Certo? Tranquilo? Então, eu vou falar que o x centroide vale 2 e o y centroide vale 3. Tá? Tranquilos, pessoal? Então, é bastante simples, tá? É só visualizar a partir de qual ponto que vocês vão referenciar. Primeiro, tem que imaginar aonde estaria o ponto centroide. Tá? Primeiro, tenta imaginar onde ele estaria. E daí você faz um raciocínio, onde que estaria esse ponto, né? Tá? Toda vez que eu tenho um triângulo dessa forma, eu vou pegar sempre 1/3 da parte mais pesada ou 2/3 da parte mais leve. Agora vamos supor uma outra situação aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um triângulo, exatamente esse. Aqui é 8, aqui é 5, aqui é 6 e aqui é 9. Onde está o ponto centroide? Bom, tem que imaginar que é 1/3 para a parte mais pesada. Então, para o x, seria aqui primeiro, veja que aqui vale 3. E aqui também vale 3, né? 1/3 de 3 vale 1. Então, eu tenho que caminhar 1 para cá. Então, 1 para cá vai pegar o ponto 7, né? 7 centímetros, né? Se estivéssemos medindo em centímetros. E aqui, qual que é a parte mais pesada? Essa parte de cima, mas ela tem que cair dentro da figura. Onde está esse 1/3? Está para baixo. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Vai dar 8. Né? Então, eu vou colocar então que o x centroide vale 7 centímetros, né? E o y centroide vale 8 centímetros. Beleza, pessoal? Então, muito fácil, bastante simples. Na apostila tem uma tabela com várias figuras, como que faz para calcular o quarto do círculo, né? O semicírculo, se tiver uma função, se tiver alguma coisa diferente, tá? Muito importante para vocês nesse momento é saber para as figuras regulares, né? As figuras mais simples, para o círculo, para o quadrado, para o retângulo, para o triângulo, beleza? Vocês compreendendo essa parte já está bem bacana, tá certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pensar dessa forma aqui. E se eu tiver uma figura composta? Vamos supor que eu tenho aqui um retângulo, tá? Ele está exatamente aqui no eixo.
Tá? E aqui eu tenho um triângulo. Tá? Esse retângulo tem aqui está no 5, no 8, e aqui vamos supor que esteja no 6. 6 não, no 3. Tá? E agora, tem uma figura composta. Como que eu poderia fazer para calcular onde está o centroide dessa figura se eu pensar nela em uma só? Como que eu faço? Bom, a primeira coisa, nós temos que pensar assim, nós vamos ter uma figura 1 e uma figura 2. Nós vamos fazer uma tabela, a figura 1 e a figura 2. E a primeira coisa é identificar o x centroide para a figura 1, o y centroide para a figura 2, e agora o mais importante é a área da figura. Tá certo? Vamos colocar que tudo aqui esteja em centímetro, tá? Então aqui vai ser centímetro, centímetro e centímetro quadrado. Vamos fazer que a figura 1, né, ela é o retângulo. Onde está o ponto centroide do retângulo? Está exatamente no meio dele, né? Que ponto que é esse aqui em x? É o 2,5. Então coloco aqui 2,5. Bom, e agora em y, onde está o centro dessa figura? Está exatamente no meio, né? Aqui, que vai ser o 1,5. Então eu coloco aqui 1,5. E qual é a área desse retângulo? É a base vezes a altura. Então lembrar da equação, né, que é utilizada para descobrir a área de cada figura. Do retângulo é a base vezes a altura. Cuidado, não é para multiplicar os centroides, é a base vezes a altura. Beleza, pessoal? Muitas pessoas confundem com isso. Mas não confundam. Então vamos lá. Então a base vale 5 e a altura vale 3, que então vale 15 centímetros quadrados. A área ela é muito importante, porque ela vai dar o peso da figura. Tá? Ok? Então vamos lá. Aqui agora na figura 2, nós vamos ter que encontrar o ponto centroide. Lembre que vocês estão no plano cartesiano. Então o ponto centroide a gente sabe que é 1/3 da parte mais pesada. Então ele está aqui, né? Então 5 para 8 vai dar 3. Então, 1 é 1/3 de 3, né? Então, ele vai vir para cá, então vai estar no ponto 6. Então, o centroide da segunda figura vai estar no ponto 6 em x. E em y? Em y, eu tenho que pensar que está no 1/3 do lado mais pesado. Então, 1/3 do lado mais pesado é a própria base, aqui vai valer 1. Ok? Então eu coloco aqui 1. Agora nós temos que calcular a área desse triângulo. Quanto que é a base? É 3. Né? Quanto que vale a altura? Também vale 3. Só que é um triângulo, então é base vezes a altura. E eu divido por 2. 3 vezes 3, 9. Dividido por 2, 4,5 centímetro quadrado. Para quem que não fez estatística, ou quem que não viu isso no ensino médio, nós temos um termo que é chamado de média ponderada. Tá? E quando nós temos figuras compostas, nós temos que utilizar esse conceito da média ponderada. O que diz a média ponderada? Que a média, ou seja, o x centroide resultante, vai depender da força, ou seja, o peso, para aquela média. Então, é a somatória dessa composição. Né? Nos termos de estatística, por exemplo, é muito utilizado. Mas quem que é o peso para nós? É justamente a área. Então, para a figura 1, então vamos lá. Área 1, x1, mais área 2, x2, mais área 3,
x3, e se tivesse 4, 5 e 1000, ia fazer dessa forma, dividido pela somatória das áreas. Certo? Daí, nós vamos, como só tem duas, então vai ficar assim, x centroide é, a área da figura 1 é 15, a média da figura 1, e esses aqui teriam barra também, a média, que é o centroide, é o 2,5. Mais a área da segunda figura, 4,5. A média da segunda figura, né? E isso eu estou fazendo para quem? Para x. Então eu tenho que combinar esses valores aqui. Cuidado, tá? Porque às vezes a pessoa vai pegando o x e vai combinando com o y, tá? Então eu estou fazendo só para o x dessas figuras, né? Então olha lá, 4,5 vezes 6. Somatória das forças, 15 mais 4,5. Então vamos melhorar isso. Eu vou usar uma calculadora aqui também para agilizar. 15 vezes 2,5. Vamos lá. 15 vezes 2,5 vai dar 37,5. Mais 4,5 vezes 6 vai dar 27. Dividido por 15 mais 4,5 vai dar 19,5. Então, o x centroide dessa figura vai ser 37,5 mais 27, vai dar 64,5. Daí nós vamos dividir por 19,5, que vai dar aproximadamente, certo? 3,307, então 3,31 centímetros. Então veja que essa figura que tem 8 de base não vai ser no 4, né, que seria a metade. Ela vai ser mais perto do 3. Tá? Então estaria num ponto mais ou menos aqui. Isso para o corte em X. Se, por exemplo, eu quisesse colocar uma linha para equilibrar isso, né, esse desenho desse trapézio, eu teria que pegar justamente no ponto 3,31. Em qualquer ponto que eu coloque aqui, eu vou equilibrar, né? Eu tenho a mesma quantidade de massa de um lado, a mesma quantidade do outro. Beleza? E assim a gente faz também para o y, tá? Então eu só vou apagar aqui para a gente fazer para o y. É que eu vou utilizar os dados ali da tabela. Bom, ficou o círculo lindo. Vou apagar ele. Bom, vamos lá. E da mesma forma a gente faz para o y, né? A gente pega a y centroide, vai ser a área 1 vezes o y centroide 1, mais a área 2, y centroide 2, e a mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5, o quanto tivesse, tá? E a somatória das áreas, que é a 1 mais a área 2. Então o y centroide vai ser, agora começa a combinar aqui esse daqui, né? 15 vezes 1,5 mais 4,5 vezes 1. A somatória das forças vai dar das áreas, né? 15 mais 4,5. Então o y centroide aqui vai dar 22,5 mais 4,5, 19,5. Y centroide vai ser 27
Ali. Vamos ver aqui. 22,5 mais 4,5 dividido por 19,5. Então vai dar 1,38. Então, o ponto centroide seria, vou ter que pensar nessa linha aqui, ó, que está pegando o 3,31, e um pouquinho abaixo aqui vai dar o 1,38. E aqui o 3,31. Então, se eu quisesse equilibrar ela aqui, tendo o eixo X como base, eu teria que colocar daqui para cá no 3,31. Se eu quisesse pensar no Y, daqui para cá, teria que ser no 1,38. E se eu quisesse calcular, equilibrar ele, tombando ele, né, deixando ele plano, eu colocaria nesse exato ponto, que é o ponto onde equilibra nas duas coordenadas, né? Eu poderia deixar ele equilibrado nesse ponto, né? Seria assim, né? Vamos só desenhar esse caso. Seria assim, eu teria um alfinete, e daí essa figura estaria assim, né? Beleza? Entenderam? Então seria o ponto exatamente onde que ele equilibraria. Beleza? Então, tranquilo. Agora nós vamos fazer uma simulação para figuras com furo, tá? E vocês vão ver que as figuras com furo têm o mesmo procedimento de cálculo, tá? Só que você tem que imaginar que o furo ele é uma figura que você está subtraindo. Vamos pensar assim, um quadrado, e nesse quadrado de repente nós temos aqui um triângulo retângulo recortado, tá? Aqui nós vamos colocar o eixo, né? Ele plenamente no eixo. Então aqui está a figura. E aqui está o buraco, tá? Então imagina assim, um quadrado, tá? Que tem 6 centímetros, tá? E ele está com esse furo aqui, que é o triângulo. Vamos desenhar aqui o triângulo só para entender que essa parte está vazada, tá? Está vazada, tá? Então é só esse recorte que está valendo. Então o que a gente faz? Toda figura vazada, a área vai ser negativa, mas ela tem que ter seus pontos centroides. O que essa figura ela é? Ela é um quadrado inteiro de 6 por 6 menos esse triângulo, né, que é igual a essa figura. Vocês imaginem que eu tenho que fazer o cálculo imaginando esse quadrado inteiro menos esse triângulo, que vai resultar nessa figura. Então vamos lá. Então nós temos a figura 1 e nós temos a figura 2. A única coisa que vai mudar é a área vai ficar negativa, tá? Então vamos lá. A figura 1, figura 2, x centroide, y centroide e a área. Daí nós temos aqui, qual que é o x centroide para esse quadrado no eixo x? É 3, né, gente? É exatamente no meio. E para o y também vai ser 3. E qual que é a área? 6 vezes 6, que é 36. Tá? Beleza, mas aqui está bem mais fácil, né? Agora, onde está o centroide dessa figura? Entenda que por mais que a área seja negativa, o centroide dessa figura está na parte do x positivo e no y positivo, tá certo? Então, o centroide está exatamente aqui, 1/3 da parte mais pesada. Então, ele estaria aqui no 5
em x, e no y ele estaria no 1, porque aqui vale 3, né? Então sempre 1/3, a parte mais pesada, se for um triângulo retângulo, tá? Então vamos lá, no x vale 5 e no y vale 1. A área é base, quanto vale a base? 3, vezes a altura, 3, dividido por 2, então 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5, negativo, e aqui que está a grande sacada, tá? Vamos montar? Então, x centroide vai ser 36 vezes 3 mais o menos 4,5 vezes 5, certo? Olha lá, 36 vezes 3 mais o menos 4,5 vezes 5. Somatório das forças, que é a somatória das áreas, né? 36 menos 4,5. Né? Porque aqui tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. Então, x vai ser 36 vezes 3 vai dar 108, menos 4,5 vezes 5. 5 vezes 5, eu acho que vai dar 23,5. Vou fazer o cálculo. Fazendo o cálculo aqui. 4,5 vezes 5 vai dar 22,5. 36 menos 4,5, 31,5. Então, o x centroide será 108 menos 22,5, que vai dar 85,5, e eu vou dividir por 31,5, vai dar 2,71. 2,71 centímetros. Beleza, pessoal? Então, o meio dessa figura estaria exatamente aqui, no 3. Mas como essa parte acaba ficando mais leve, então o ponto centroide no x vai acabar sendo aqui no 2,71. E y, quanto vai valer, né? Então, vamos apagar isso aqui. Vamos aproveitar os dados. Aproveitar os dados, né? Tá. Difícil tirar esse círculo aqui. Bom, vamos lá, agora a gente faz para o y. Y, centroide, então vai ser 36 vezes 3, mais o menos 4,5 vezes 1, dividido por 36 menos 4,5. O y centroide vai ser 108 menos 4,5, aqui vai dar 36 menos 4, daria 32, então 31,5. Né? Então aqui 108 menos 4,5 vai dar 103,5, né? 31,5. Fazendo o cálculo, 103,5 dividido por 31,5 vai dar 3,29. Tá? Aqui vai dar 3,29 centímetros. Tá? Então veja só. Então aqui é o 3
Então, para equilibrar em Y, como essa parte de baixo está mais leve, ela deveria estar aqui. Tá? 3,29. Certo? Tranquilo? Então, onde está o ponto centroide? Está exatamente aqui, ó. Esse aqui seria o ponto onde nós poderíamos equilibrar a figura de forma indiferente. Tá? Espero que vocês tenham entendido, beleza? E qualquer dúvida a gente vai sanando. Eu posso inclusive fazer algum outro vídeo para resolver os exercícios. Um abraço.